sob a presidência do nobre deputado Humberto Aidar, presentes ilustres deputados Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Vinícius Cerqueira, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Ed Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 3286 e 3284 ao deputado Álvaro Guimarães, ao deputado Ed Souza, o processo número 3283, ao deputado Hamilton Filho, os processos de número 3278 e 3282, ao deputado Diego Sorgato, processo 3279, ao deputado Lucas Calil, processo 3285, ao deputado Vinícius Cerqueira, processo de número 3280 e 3276, ao deputado Humberto Teófilo, processo de número 3281 e 3275. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados os pareceres favoráveis, processo número 2708, 1844, 1453, 1623. Submetido à discussão e votação, separadamente, foram os mesmos aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados, com parecer pela diligência, processo 23, 27, 28, 48. Submetido à discussão e votação. Separadamente, foram os mesmos aprovados. O presidente concedeu vista os processos número 5367, 2143, ao deputado Humberto Teófilo, ao deputado Bruno Peixoto, os processos de número 15, 25, 24 e 83, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada, conforme será votada e assinada pelos presentes. É essa ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem com a ata, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Tenhamos todos uma boa tarde. Desejar boas-vindas a todos os servidores aqui do Poder Legislativo, a assessoria dos deputados, das deputadas, sejam todos bem-vindos. Nós temos matérias a serem distribuídas e temos vários projetos também a serem analisados aqui por essa comissão. Processo 5367, de autoria do deputado Major Araújo, acrescenta o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição do Estado de Goiás. Foi distribuído ao relator deputado Hélio Souza, relatório pela rejeição, pedido de vista solicitado pelo delegado Humberto Teófilo, não manifestou na matéria. Está em discussão. Vistas. Em vista ao líder do governo. Processo 1184, de autoria do delegado Eduardo Prado e outros, altera o inciso 20 do artigo 92 da Constituição Estadual. Distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues, relator pela aprovação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vistas. Vista o delegado Humberto, deputado Thales, deputado Vinícius. Processo 2143, deputado Antônio Gomide e outros, altera o artigo 158 da Constituição do Estado. A proposta visa garantir a aplicação anual, no mínimo 30% da receita de imposto em educação. Distribuído ao deputado Hélio Souza, relator pela aprovação, pediram vista. Delegado Humberto Teófilo não manifestou, está em discussão. Vistas. Vista ao líder do governo. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, para devolver um processo de autoria de Vossa Excelência, que declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Santa Terezinha do Menino Jesus, com sede no município de Goiânia. Terminamos o nosso relatório e pedimos que seja aprovado. Fomos pela aprovação. Se pudesse, eu queria que Vossa Excelência já pudesse colocar em discussão e votação ainda nesta reunião. Muito obrigado. Ok. Presidente, tem aqui em mãos um processo número 1424, que é de minha autoria. Eu havia pedido que pudesse ser retirado da pauta e estou pedindo para incluir novamente, se possível também nessa sessão para apreciação. Deputada Leda. Gostaria de devolver a Vossa Excelência o 1192, o deputado Carlos Cabral, 5604, deputado Major Araújo e outros, 3007, deputado Henrique César, 3022, deputado Paulo do Trabalho.
Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Inicialmente, novamente manifestar a minha disposição para estar relatando os projetos. Eu estou vendo aqui, nós temos 3 projetos a serem distribuídos do mesmo teor. Um até de autoria de Vossa Excelência, presidente aqui. Um outro de autoria do deputado Alisson Lima e do deputado Tiago Albernaz. Da mesma coisa, a respeito do cancelamento de multa de fidelidade. Puder juntar os 3 e até distribuir para o mesmo relator, para evitar posteriormente os apensamentos. São os projetos aqui, é o 3405, autoria deputado Humberto Aidar, 3464, deputado Alisson Lima, e 3465, deputado Tiago Albernaz. Ok. Deputado Tales. Processo 3027. Lucas Calil e outros, altera a resolução 1218, 3 de julho de 2007. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza. O relatório pela aprovação. Coloco em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Discutir, senhor presidente, só para... Vossa Excelência. Sim, Sidney, dispensada aqui a discussão. Pode devolver. Continua em votação. Deputados concordarem, comparecer pela aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2486, de autoria do deputado Lissauer, altera o artigo 35 da Lei Complementar número 26, distribuído ao deputado delegado Humberto, relator pelo apensamento ao processo 2000. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, vamos entrar agora numa pauta de projetos de deputados, todos com parecer pela aprovação. Processo 1424, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de psicólogo nas escolas da rede pública de ensino fundamental. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Não está na ordem aqui. O primeiro projeto é o 2156 do deputado Major Araújo, depois vem o do deputado Paulo Trabalho. Questão de ordem, deputado, só para... É porque esse processo aí, deputado Humberto Teófilo, é um que não estava constando na matéria da ordem do dia da sessão de hoje. Eu tinha pedido a que esse processo pudesse ser retirado da pauta e devolvi ele, pedi ao presidente para incluir nessa sessão. Vamos deixar aqui no fim da fila. Mas vai ser discutido. Põe pelo menos no meio da fila, questão presidente. De ordem, presidente. Vossa Excelência. Presidente, eu só queria que o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, tinha um compromisso com o deputado Humberto Teófilo e também com o deputado Tião Caroço, em relação àquele projeto que eu tinha pedido para votar. Eu já estou cansado de pedir isso. Eu acho que vamos resolver, por favor. Obrigado, presidente. Processo 2156, de autoria do deputado Antônio Gomide, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno Peixoto sem manifestação. Está em discussão. Presidente. Encerrada. Vossa Excelência. Presidente, quero votar favorável ao projeto e pedir que traga um copo d'água a Vossa Excelência para que recupere sua voz. Está por aqui. É gogo do tempo. Vossa Excelência. Gostaria de pedir
para que seja incluído e, se puder ser analisado, conforme diálogo feito com o deputado Tião Caruso, fiz a emenda em comum acordo e estou devolvendo para que seja apreciado. Bem, eu solicito então a autorização do plenário para a gente fazer essa inclusão aqui. É um processo há muito para ser votado, de autoria do deputado Tião Caruso. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Tião Caruso altera a legislação que especifica para garantir ao policial civil e militar o direito de ser previamente ouvido na hipótese de remoção. Pediu vista e apresentou um voto em separado o deputado Bruno Peixoto. Ele é pela rejeição do voto em separado apresentado pelo deputado Humberto Teófilo e aprovação do presente projeto de lei. Está em discussão. Discutir a matéria, senhor. Vossa Excelência. Pode até ser que invente um motivo justo. Continua em discussão para discutir, deputado Tales. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordarem com o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. Vossa Excelência, deputado Bruno. Apenas para dizer que esse projeto, essa emenda, foi atendendo o deputado Tião Caruso, deputado Major Araújo e deputado delegado Humberto Teófilo. Os três com o mesmo teor, com a questão de ouvir o policial antes de qualquer transferência e que tenha justo motivo. Pela ordem, presidente. Atendendo a bancada da Felobé. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Pela ordem, presidente. Som. Presidente, muito boa tarde. Só para, em tempo, devolver os projetos devidamente relatados, final todos de ano de 2019, finais 1074, 2706, 1908, 2389, 2503 e também o 1535. Obrigado, senhor presidente. Processo 2255. Deputado Major Araújo é o relator. Autor Paulo do Trabalho, Instituto Política Estadual Asas da Saúde. Relatório do Major pela aprovação. Vista ao deputado Hélio Virmontes Cruvinel e Vinícius. Voto separado, deputado Virmontes pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordados parecer pela aprovação permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2152. De autoria, delegado Humberto Teófilo, altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que institui normas gerais para a realização de concursos públicos. Major Araújo, relator pela aprovação. Pediram vistas e não manifestaram deputado Hélio Antônio Gomes de Tales. Vista também ao deputado Bruno Peixoto, não manifestou. Então, está em discussão o relatório pela aprovação. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o relator pela aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1698, de autoria da delegada Adriana Corse, introduz alterações na Lei Estadual 17.545. Distribuída ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela dirigência. Eu coloco em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência.
Eu gostaria só de fazer uma observação, que eu sei que meu colega deputado Diego Sorgato fez uma reclamação acerca de um dos projetos que eu coloquei, na minha ausência, de uns projetos que eu coloquei em diligência. Eu gostaria de esclarecer ao nobre colega Diego Sorgato que, primeiro, eu não vou disputar a eleição em Lusiânia. E, segundo, de que eu faço isso porque esse está sendo o costume da casa. Olha aqui, ó, a delegada Adriana Costa vai para a diligência. Então, ou a gente tem a gente aqui deixa de discutir mérito, ou a gente deixa todo mundo discutir mérito quando houver necessidade. É só isso que eu queria colocar para o deputado, que gravou um vídeo pela Alego, colocou na rede dele, na rede da Alego, e não é isso, eu não quero atrapalhar o projeto dele, mesmo porque eu não estou no projeto dele. Ele é candidato a prefeito em Lusiânia. Minha cidade é outra. Obrigado, senhor presidente. Disponha. Processo 1534. Deputado Hamilton, institui o programa Circo é Cultura. Deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista. Encerrada em votações. Vista o delegado Humberto. Processo 2874. Zé Carapô, estabelece política estadual do programa Emancipar. Henrique Arantes, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista, deputado Vinícius. Processo 2484, Chico KGL, dispõe sobre a desoneração do ICMS nas operações internas dos produtos oriundos de processo de reutilização, reciclagem e outros. Deputado Vinícius, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Antônio Gomide. Vista também, senhor. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Processo 1815. De autoria do deputado Humberto Teófilo, dispõe sobre a aplicação de multa para os responsáveis por trotes contra o SAMU. Deputado Vinícius Siqueira, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2853, delegado Eduardo Prado, altera a lei 7308, 7 de maio de 71, que dispõe sobre denominação de próprios estaduais. Distribuído ao deputado Henrique, relator pela aprovação, está em discussão. Senhor presidente, eu queria apresentar pedir vista e já devolver para pensar ao processo 1848 de 2019, que já está nessa pauta. Então já peço vista e já devolvo para pensamento 1848. Pela ordem. Vossa Excelência. Presidente, quando é feito um trabalho como este, o voto favorável pela aprovação e faz uma vista para pensar um projeto existente, qual o relatório que vale? O relatório do projeto que foi apensado ou o relatório do projeto do anterior? A gente tem feito sempre, deputado Henrique, o primeiro voto apresentado, ele tem aqui por nós a preferência. Então, nós estamos colocando o anterior. Pediu visto, devolveu, né? Processo 2847, distribuído a deputada Leda Borges, de autoria do deputado Carlos Cabral, disciplina o prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar. Relator pela aprovação, coloco em discussão. Aumenta o prazo, presidente, para discutir o projeto? Só uma dúvida, aumenta o prazo de vida útil do veículo que faz transporte escolar, né? Passa de 10 anos para 15, é uma coisa nesse sentido, né? Eu discuti a matéria. Eu estou achando que está diminuindo. Então peço vistas. Vista, presidente. Henrique Vinícius, vistas. Processo 1639, de autoria do deputado Diego Sorgato, fica autorizada a concessão de isenção da cobrança de ICMS na aquisição de armas de fogo, munição, colete balístico, pelas pessoas que especifica.
Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela diligência, Secretaria de Estado da Economia. Vista ao deputado Henrique, delegado Humberto. Voto separado, delegado Humberto, é pela aprovação. Está em discussão. Presidente, queria discutir a matéria. Vossa Excelência, para discutir. Presidente, essa matéria que está na pauta, o nosso ilustre deputado doutor Hélio de Souza fez um parecer pela diligência ao secretário de Estado da Economia. Em seguida também temos um voto separado do deputado Humberto Teófilo, que é também da Segurança Pública, e fez um voto separado pela sua aprovação. Nós sabemos que todos os servidores, presidente do Estado, relacionados à segurança pública, são peças fundamentais aí para manter a ordem pública, e eu acho que essa matéria é justa no sentido de garantir aí um incentivo, né, um estímulo para que eles possam adquirir produtos vinculados à segurança pública, armamento, colete balístico, enfim, qualquer tipo de situação. Eu queria aqui pedir ao meu colega deputado doutor Hélio, nós já temos um grande costume, presidente, de que todas as matérias, a maioria que são aprovadas aqui em matérias de deputado, chega lá na Casa Civil, eles mal lêem a matéria, recebem um veto integral e voltam para cá. Então, eu acho que essa prática da gente ficar pedindo diligência, até aqui respondendo a deputada Délida, eu não tenho nenhum tipo de diferença com ela, pelo contrário, né, eu só falei aqui naquela oportunidade, na verdade eu fiz uma entrevista para a TV Assembleia e a TV Assembleia publicou. Não tive intenção nenhuma de veicular alguma coisa, e apenas falei que nós tivemos a oportunidade de derrubar um voto em separado da senhora, deputada, aqui na casa, e aprovar um relatório pela aprovação. Se a senhora se sentiu incomodada com isso, eu lamento, mas não foi nada demais. Agora, eu acho que nós, deputados estaduais, poderíamos criar aqui um costume para valorizar a nossa oportunidade de legislar. Se a gente que recebe em 70% das matérias veto por parte do governo do Estado, ficar aqui pedindo diligência, nós vamos ter oportunidade de criar lei nenhuma no nosso Estado. Então, assim, no sentido da gente desburocratizar esse processo, pedir aqui ao deputado doutor Hélio de Souza que a gente possa aprovar esse voto em separado, que é pela aprovação do deputado Humberto Teófilo, porque depois o que a gente está pedindo para consultar nessa diligência já vai vir lá por parte do chefe da Casa Civil, na hora que vai avaliar a matéria, se vai vetar ou não. Então, acho que essa diligência já fica lá depois, na hora que eles forem ter oportunidade ou não de aprovar a matéria, de sancionar ou de vetar. Então, pedir, que eu acho que é muito valorosa a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, todos os servidores da segurança pública, e a gente estimular para que eles possam ter um acesso mais facilitado aos produtos, que vai, de certa forma, contribuir também com a manutenção da ordem pública. Eu acredito que é uma matéria importante para o nosso Estado. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Discutir, senhor presidente. Vossa Excelência, depois, uma questão de ordem, Vossa Excelência, para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza. Nobre colega Diego Sorgato, eu até nem ia citar, mas apareceu um caso de diligência. O senhor só se esqueceu do final da entrevista, que o senhor disse que a deputada Leda queria procrastinar a matéria e jogou isso no ar. E jamais a minha intenção é essa. Eu tenho seguido os pareceres do deputado Hamilton, que em todo projeto meu que ele pega, ele pede diligência. Então, eu não sei se é mérito ou se é só CCJ. E eu acho que esse pedido do deputado é o meu há muito tempo aqui, senhor presidente. Tem a palavra por 10 minutos, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, é o 2501 que está em discussão e votação? Não. Discutir a matéria? 1639. Discutir a matéria? 1639. É o deputado Hélio, está em discussão. Tá. Eu só quero não justificar, é dizer ao deputado Diego Sorgato que eu não entro na briga deles. Eu estou apenas cumprindo aquilo que entendo ser importante para aprimorar ou dar uma certa validade aos projetos que tramitam na casa. Eu vejo com muita preocupação, senhor presidente, muitas vezes a gente pede diligência, é porque a gente tem que preocupar que essa aqui é uma comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aqui discute-se a constitucionalidade. Então, eu preciso ter subsídio necessário para poder, quando votar, saber que eu não estou apenas criando uma linha de votação que vai levar no futuro uma obstrução. Então, eu quero me colocar dessa maneira, e quando eu peço diligência é porque eu entendo que é necessário que assim eu faça.
Para discutir a matéria, deputado Humberto. Cadê o projeto? Projeto, por gentileza? Esse projeto aqui, eu fiz questão de pedir vista. Ele, parece ser inicialmente, foi pela diligência. E ele assevera que acerca da isenção de ICMS, tanto para aquisição de armas de fogo, munição, colete balístico, pelas pessoas, pelos integrantes da segurança pública. E apenas a emenda foi no sentido de incluir, eu fiz uma emenda aditiva, incluindo a polícia legislativa. Tá? Então não só a polícia civil, como a militar, os bombeiros, os agentes prisionais, como também os policiais legislativos tenham, né, esse direito, essa isenção de cobrança de ICMS na aquisição de armas de fogo, até porque, né, nós já sabemos aí que os policiais legislativos já podem aí portar arma de fogo. Parabenizar aí pelo projeto, tá? Fui contrário à diligência e fiz questão aí de fazer o parecer pela aprovação. Continua em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Presidente, eu tive uma dúvida aqui, que ainda, inclusive foi também indagada pelo deputado líder do governo. Qual o parecer que foi aprovado? O do Humberto Teófilo, que ele acabou de fazer a defesa do seu parecer. O voto em separado foi aprovado. Sim. Obrigado, presidente. Eu até não tinha entendido a sua... Eu queria até tirar uma dúvida do meu colega, Vossa Excelência, com o deputado Vinícius Cirqueira aqui, estava fazendo uma pergunta com relação às guardas municipais que estão contempladas aqui, para que também tenham acesso ao ICMS, viu? Processo 2021, de autoria deputado Vinícius Cirqueira, acrescenta dispositivo à Lei Estadual 14384, 31 de dezembro de 2002, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras. Hamilton Filho, relator pela aprovação. Vice-deputado Henrique, Humberto e Hélio de Souza. Voto separado, deputado delegado Humberto, pela diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Para discutir, presidente. Está em discussão. Vossa Excelência, deputado Vinícius, para discutir. Senhor presidente, esse processo, existe um de teor igual do deputado Hélio de Souza. Inclusive, até argumenta aqui ao deputado Hélio, se ele fez o voto em separado aqui para que possa ser feito o apensamento nesse projeto aí da taxa de fiscalização ambiental do Cisnama. Conversei com Vossa Excelência, parece que tem um voto separado de Vossa Excelência, queria que fosse apreciado o voto em separado do deputado Hélio para que fosse pensado ao projeto de iniciativa dele também, em nome do presidente. Uma parte, senhor deputado. Uma parte a Vossa Excelência, deputado. Senhor deputado, senhor presidente, esse projeto, ele é consequência de um projeto apresentado nesta casa o ano passado pelo deputado Lívio Luciano, que não conseguiu que fosse votado. É uma visita que eu fiz ao secretário municipal de Meio Ambiente de Goiânia, doutor Gilberto Marques Neto. Ele perguntou pelo projeto do doutor deputado Lívio Luciano e se seria possível que ele fosse aprovado, porque acontecendo a sua aprovação, as prefeituras que têm conselhos de meio ambiente seriam beneficiadas com taxas. Procurei o deputado Lívio Luciano e relatei para ele a questão. Ele ficou feliz que fosse reapresentado, já que ele não podia o projeto de sua autoria. Eu desconhecia, mas quem apresentou primeiro foi o deputado Vinícius Cirqueira, mas eu apresentei dentro dessa tramitação, conversei com ele posteriormente e de uma maneira que eu considero amigável, nós pedimos que fosse apensado esses dois projetos, que está numa outra tramitação que não está na pauta de hoje, para que houve o apensamento desse projeto. Era isso, eu quero agradecer ao deputado Vinícius Cirqueira pela oportunidade. E hoje, voltando a palavra aqui, senhor presidente, e hoje
até o deputado Lívio Luciano, na hora que esse projeto for aprovado aqui, hoje é chefe de gabinete do governador Ronaldo Caiado, vai ter até mais facilidade de convencimento ao governo a sancionar a matéria. Então, peço até que possa ser apensado os dois processos aí, para que nós possamos dar seguimento a essa tramitação que é tão importante para as secretarias e agências municipais dos municípios do estado de Goiás. Me concede uma parte aqui, Vinícius? Concedido uma parte. Nesse caso aí, sobre como foi meu último voto aqui, eu retiro então a diligência e peço o apensamento para em votação. Retira aí o relatório da diligência e que seja apensado ao projeto conforme informado tanto pelos deputados Vinícius e Hélio Souza. Presidente. Vossa Excelência. Presidente, eu tenho uma dificuldade de compreensão de nós aqui, deputados, ficarmos dando sugestão de como que vai apensar o que com o que. Ou tem 2, 3 projetos. Quer dizer, nós temos aqui uma mesa técnica que acompanha e que, obviamente, eu vejo que se isso tem alguma similaridade, que isso já venha pela própria mesa na Constituição, no sentido de poder fazer esse tipo de trabalho. Porque, obviamente, todos nós aqui queremos colaborar, e quem está dando sugestão quer colaborar também. Mas vejo que nós podemos cometer erro no sentido, muitas vezes, de dar uma sugestão na boa intenção e, tecnicamente, ficar incorreto. Então, me parece que o estudo técnico, ele é melhor feito no local devido do que nós darmos as sugestões, porque mesmo com a boa intenção, nós podemos cometer erro que muitas vezes, involuntariamente, pode fazer com que o processo seja mal votado nessa casa. Deputado Gomide, quando o relator ele solicita a orientação da Procuradoria da Casa, é de praxe a Procuradoria cuidar exatamente desse detalhe técnico, dessa análise. Só que boa parte dos deputados preferem fazer em seu próprio gabinete o seu relatório. Então, exatamente por isso. Vossa Excelência. Pois é, por isso eu vejo a necessidade, inclusive quando for feito pedido aqui do apensamento, que uma vez não passou na Procuradoria, da Procuradoria se pronunciar. Então, não nós aqui vamos a pensar 2, 3 projetos, mas devolver à Procuradoria, ela olha se sim ou se não, ao invés de nós darmos sugestões, porque eu vejo que a capacidade do erro nosso técnico é muito grande, até porque é uma sugestão de algo que muitas vezes nós conhecemos de um lado, obviamente o projeto que nós estamos lendo, mas não conhecemos os 3, 4 outros projetos que são de iguais condições. A Procuradoria sim tem condição de fazer isso. É só uma questão de conduta para a gente evitar algum tipo de encaminhamento equivocado. Vossa Excelência. Eu entendo perfeitamente até o que o deputado Antônio Gomide está falando. Eu não sei se é possível, presidente, se até mesmo antes da distribuição dos projetos na CCJ, seja feita alguma certidão de que há um mesmo projeto de número tal com o mesmo tema. Isso iria facilitar, porque como muitos deputados já relatam no seu próprio gabinete, ele já mesmo pedia para realizar o apensamento, ou mesmo a própria assessoria da CCJ, realizava o apensamento, até atendendo aí o raciocínio aí do deputado Antônio Gomide. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Já que o deputado Humberto Teófilo retirou o pedido de voto pela diligência, queria fazer sugestão à mesa que nós possamos aprovar o relatório e fazer o apensamento depois do processo do deputado Hélio, para que dê prosseguimento à matéria, por gentileza. Vossa Excelência, então, teria que retirar o voto em separado, porque pede pela diligência, aí pede pelo apensamento e não está aqui no voto separado. Não, eu retiro o voto em separado pela diligência e faço um voto pelo apensamento. Ao projeto, o número, se tiver o número do projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, considerando a hierarquia das datas que o deputado Vinícius Siqueira apresentou anteriormente à minha apresentação, eu vou retirar o meu projeto e que se tramite o projeto dele, que eu concordo plenamente. Aí podemos votar. Então nós vamos colocar aqui o relatório pela aprovação em discussão. Perfeitamente. Ok? Processo 2021, está em discussão.
Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2501. Júlio Pina. Dispõe sobre os colégios estaduais da Polícia Militar no estado de Goiás. Deputado Hélio de Souza, relator pela dirigência ao Conselho Estadual de Educação. Humberto solicitou vista. Voto separado do delegado Humberto. É pela aprovação. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordarem pela aprovação. Voto separado permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1521. Deputado Hamilton Filho dispõe sobre a concessão de parcelamento de débitos oriundos de multas por infração de trânsito aplicada aos veículos automotores. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto. Voto separado do delegado pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer permanecer como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1622. Esse processo, deputado Bruno Peixoto, concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público civil ou militar que se cadastrar como doador de medula óssea. Deputado Hélio, relator pela rejeição. Vice-deputado Major Leda, voto separado, deputada Leda, pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Discutir a matéria, presidente. Discutir a matéria. Presidente. Deputado Henrique. Vista. Vista o deputado Bruno. Delegado Humberto, há pouco eu votei aqui um pedido de vista de Vossa Excelência. Cabe uma orientação. Solicitou vista aqui, o relatório era pela aprovação. Faz um voto em separado pela aprovação, é inócuo. Então, devolve sem manifestar. Se não há nenhuma alteração, a gente vai ficar aqui com o relator pela aprovação e o voto em separado pela aprovação também. Senhor presidente, se eu fiz um voto pela aprovação, com certeza eu alterei algum inciso, algum parágrafo. Não é o que está aqui na informação. Não, pode. Então gostaria de analisar que eu nunca fiz isso não. Se eu fiz pela aprovação, eu alterei algum detalhe. Isso daí eu não irei fazer. Apenas um voto, um parecer pela aprovação. Realmente essa é uma loucura minha, né? Então pode analisar alguma situação ocorreu aí. Como de louco todo mundo tem um pouco, né? Vai que... Vossa Excelência, deputado Hamilton. No momento oportuno, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência. Senhor presidente, queria fazer um requerimento de tramitação do projeto de caráter de urgência, que é o projeto 1417 de 2019, que o senhor autorizasse a urgência para passar para a comissão mista. É um projeto da minha autoria. Não. Esse processo onde está? Está aqui na comissão. De Justiça? Então ele vai ter que ser analisado aqui. Mas se eu fizer um requerimento de urgência, ele pode ser analisado para a comissão mista. Aí, vamos passar aí. Processo 2878. Coronel Adailton altera a Lei 16.190, de 11 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a campanha continuada de repúdio aos crimes de violência praticada contra a mulher. Deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação, coloca em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1800. De autoria do deputado Henrique César. Dispõe sobre realização de teste de triagem neonatal. Hélio de Souza, relator pela aprovação, coloca em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer permanecer como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Boa tarde ao deputado Lucas Calil. Processo 2384.
Deputado Paulo César expõe sobre exigência de possibilidade nos sítios eletrônicos as plataformas virtuais do governo do Estado. Vinícius Siqueira, pela aprovação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1527. Esse processo, deputado Iso, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Delegado, relator pela diligência, aprovada a diligência, continuou faltando documentos, né, aprovou a extensão da diligência e o relatório conclusivo é pela aprovação, depois de idas e vindas. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer pela aprovação, queiram ficar como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2846, deputada Leda, expõe sobre a política de conscientização, prevenção e combate ao bullying nos estabelecimentos de ensino da rede pública. Deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer pela aprovação. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3014, deputado Alisson, expõe sobre o atendimento ao público nas instituições financeiras, agências bancárias, cooperativas de crédito estabelecidas aqui no Estado. Deputado Hamilton, relator pela rejeição, vista ao deputado Vinícius, voto separado do deputado Vinícius, é pela aprovação. Então, o voto separado do Vinícius é que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2496, de autoria do deputado Vinícius, expõe sobre a obrigatoriedade de utilização de veículos emplacados no Estado pelas empresas delegatárias de serviços públicos. Distribuído ao deputado Humberto pela aprovação, está em discussão. Vistas. Vista ao deputado Henrique Arantes. Não. Vistas. Deputado Tales. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Só para explicar ao deputado Henrique Arantes, é que é uma das questões mais absurdas que existem, é o que já acontecem nas locadoras daqui em Goiânia. Todas as locadoras, placas praticamente são de Belo Horizonte. Eles degradam o asfalto goianiense, poluem o ar goianiense, atropelam, matam aqui em Goiânia e pagam imposto lá para BH. Só que isso também está acontecendo no serviço público estadual. Algumas locadoras locam o carro para o serviço público e ainda a placa de fora. Nem o IPVA eles contribuem para a locação dos carros. Então o que eu estou fazendo? Que pelo menos no serviço, a âmbito do serviço público estadual, essas locadoras tenham um emplacamento pelo menos no estado de Goiás, contribuindo assim com o erário estadual. Esse é o projeto de lei. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência. Gostaria de devolver o projeto, presidente. Estou satisfeito com a explicação do deputado Vinícius. Eu quero vistas, presidente. O deputado Tales mantém o pedido de vista? Mantenho. 2852. É. 2852, deputado Tales, expõe sobre a obrigatoriedade do uso de capacete para os usuários de patinetes eletrônicos. Distribuído ao deputado delegado Humberto, relata pela diligência e eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1820, delegado Eduardo Prado, expõe sobre a prestação de serviço de psicologia nas delegacias que especifica. Distribuído ao relator, deputado Jefferson, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Vista ao Henrique Arantes e Vinícius Siqueira. Processo 1843. Esse processo é de autoria do coronel Adailton. Institui o selo de qualidade turística e dá outras providências. Jefferson Rodrigues relata pela aprovação, coloca em discussão. Vistas. Vista senhor presidente. ao líder do governo, vista ao Vinícius Siqueira. Então abro mão do pedido de vistas para o Vinícius. Processo 2247. Delegado Humberto Teófilo,
cria no âmbito da rede pública de educação o programa Escola Sem Partido, disposto sobre a neutralidade política, ideológica e religiosa do professor, distribuído ao deputado Jefferson, relator pela aprovação. Coloco em discussão para discutir a matéria. Vista, senhor presidente. Vista ao Vinícius, deputada Leda e Gomide. Toca aqui até terminar, eu vou ali falar com o presidente. Senhores deputados, senhora deputada, assumindo a presidência, coloque em discussão o processo 2003/19, distribuído ao relator deputado Hamilton Filho. Seu relatório foi pela aprovação. Vistas ao deputado Carlos Cabral, deputado Humberto Teófilo, Henrique Arantes e Leda Borges. Voto em separado da deputada Leda Borges, convertendo a diligência à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. Voto em separado do deputado Henrique Arantes, pela aprovação. Vista, deputado Bruno Peixoto. Voto em separado do deputado Bruno Peixoto, convertendo a diligência à Secretaria de Estado da Educação. O voto do deputado Bruno Peixoto está em discussão. Senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Vinícius. Só uma correção, eu acho que a diligência seria a Secretaria de Esportes e Lazer. Justamente, Estado de Educação, Cultura e Esporte. Educação, ela não, já desvinculou aí, eu só fazer essa correção aí, para que... Faremos isso, porque está escrito aqui, nós isso. faremos a sua reclamação, procede. Certinho. Tá certo? Está desvinculado. O voto em separado do deputado Bruno Peixoto está em votação. Encerrado. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os demais, os contrários, se manifestem. Aprovado. Processo 1708/19, de autoria da deputada, do deputado Alisson Lima. Disciplina a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo. O processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que em seu relatório foi pela aprovação. Vistas ao deputado Carlos Cabral, deputado Humberto Teófilo, Henrique Arantes, Irmão Cruvinel e Hamilton Filho. Voto em separado do deputado delegado Humberto Teófilo pela aprovação. Voto em separado do deputado Henrique Arantes pela aprovação. Vistas do deputado Bruno Peixoto. Voto em separado do deputado Bruno Peixoto, convertendo a diligência à Secretaria de Estado da Administração. Está em discussão. É encerrado. É em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Tem a palavra pela ordem, deputado Thales Barreto. Questão de ordem também. Não, presidente, eu não quero falar nada não, eu estou quietinho. Questão de ordem. O senhor fez menção, e como eu estou há muitos anos aqui, acostumei com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fez menção de falar, eu já... Não, eu ia votar quando o voto em separado, deputado Bruno, mas o senhor foi muito rápido. Em diligência, eu ia votar em separado, mas o senhor foi muito rápido, deixei passar. Tá bom. Processo 1850... Questão de ordem, deputado Wilton Cambão, o senhor tem a palavra pela ordem, deputado Humberto Teófilo. Só essa questão desse projeto 1848, o deputado Bruno Peixoto, o parecer dele está pelo voto, pela diligência, só que eu já tinha explicado o projeto para ele, pedindo só a retirada da diligência. Tá atendendo. Perfeitamente, deputado. Solicito a retirada da diligência do projeto 1848. O senhor está devolvendo sem o voto do senhor? Então, qual é que é? Isso é matéria vencida, né, deputado? Não é esse aqui, não. Não, o projeto foi votado, foi o 1708, Alisson Lima. Isso, agora é o 1848. Enquanto vocês resolvem aí, nós vamos colocar o 1850 em discussão. Deputado Hilde Cambão. Altera a Lei 17.545, de 11 de janeiro de 2018, que dispõe sobre... 2012, aliás, sobre a regularização de ocupação de imóveis urbanos
de domínio do Estado de Goiás. Processo foi distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues. Foi pela aprovação. Vista Humberto Teófilo Henrique Arantes, Carlos Cabral e Thales Barreto. Vista sem manifestação do deputado Thales Barreto. Carlos Cabral, deputado Humberto Teófilo Henrique Arantes. Vista, deputado Bruno Peixoto. Voto em separado do deputado Bruno Peixoto, convertendo a diligência à Secretaria de Estado da Economia. Está em discussão. Questão de ordem, presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Vinícius. Senhor presidente, só ver com o líder do governo, essa questão de imóveis urbanos, né, questão de regularização fundiária, ou seria da GEAB ou seria da Superintendente de Patrimônio Público da SEADES. Essa questão da Secretaria de Economia, eu acho que fica sem sentido aí, essa questão de ocupação de imóveis, no líder. Entendeu? Só não entendi isso aqui. Questão de ordem. Deputado Bruno Peixoto tem a palavra pela ordem. Nós, em relação a essa diligência, é para que verifique os valores das áreas para que seja anexada ao processo e a ocupação da área. Se ela é uma ocupação residencial, ou seja, que houve, ou se é o município que está utilizando. Eu sugiro, deputado, a duas, então, para economia e já para outra. Então, eu acolho que era a antiga Segplan. E peço ao presidente que possa encaminhar para a Secretaria de Administração e também para a Economia. A deputada Leda está com a razão. Eu revogo o despacho, passo a mão à nossa assessoria para que faça questão de ordem, senhor presidente. Providências. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Teófilo. É só retornando. Humberto Teófilo. O 1848, o líder do governo tirou a diligência e não foi para votação. Só para votar o parecer favorável aqui do deputado Hamilton Filho. Colocar em votação 1848. Que o líder retirou a diligência e não entrou aqui em votação. Esse do Hilder? Justamente. O 1848. Justamente. Nós colocamos ele em votação, ele pediu que te retirasse a diligência. Ele desistiu da diligência. O 1848, o anterior. Pois é, mas não... Não do deputado Wilde Cambal, não, presidente. O nosso líder do governo abriu mão do pedido de vista, eu posso colocar em votação. O processo está em votação. Só tem a palavra. Esse de autoria do deputado... Não, esse é outro. Eu falo. Esse é outro. Aquele do Humberto nós já votamos. Esse aqui é outro. Esse eu vou colocar em discussão agora. Votou pela aprovação? Ó, processo 1848. O anterior, o deputado Teófilo. Processo 1848/19, distribuído ao relator, deputado Hamilton Filho, relatório pela aprovação, vista ao deputado Thales Barreto, vista sem manifestação do deputado Thales Barreto. Vista o deputado Bruno Peixoto, que abriu mão da vista, eu coloco em discussão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Aprovado. Processo 1891/19. Esse processo é de autoria do deputado Alisson Lima, que dispõe sobre a regulamentação da presença dos deputados estaduais, tanto na Universidade Estadual de Goiás, quanto nas escolas sob a gestão do Estado de Goiás, a fim de proporcionar conscientização política com cunho educacional através de palestras. Esse processo foi distribuído à deputada Leda Borges, que em seu relatório foi pela aprovação, vista ao deputado Humberto Teófilo Henrique Arantes e Thales Barreto. Voto em separado do deputado Humberto Teófilo pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto em separado do próprio Bruno Peixoto, que converteu a diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão. Questão de ordem, para discutir, presidente. O senhor tem a palavra para discutir
pelo prazo de 10 minutos, se for o caso, viu, deputado Vinícius? Senhor presidente, eu estou até querendo aqui olhar esse projeto direito, porque assim, tem coisa que acontece na Assembleia que às vezes a gente fica até em dúvida se está acontecendo mesmo. É lógico que regulamentar minha presença numa escola estadual ou na UEG para disponibilizar a questão de dar palestra, não é lógico. O deputado só vai dar uma palestra se ele for convidado pela diretora, se ele for convidado por um professor, algum aluno previamente. Você imagina se a sala não quiser receber o deputado? Aí, não, eu tenho uma lei que me autoriza a entrar na sala para dar palestra. É lógico que onde que o deputado for convidado, ele vai ter essa livre abertura, não só o deputado, como qualquer cidadão que seja especialista na área que ele for chamado para dar a palestra. Então, assim, eu acho que nem precisa aqui de uma diligência desse tipo para o Conselho de Educação. Inclusive, uma das questões mais reclamadas pelas escolas é a presença do deputado. Só aparece aqui quando é perto da eleição, a gente tem que procurar ir mais. Acho que não precisa de lei para isso aqui, não. Acho que é uma... Difícil até de votar isso aqui, sério mesmo. Uma regulamentação para o deputado poder dar uma palestra na sala de aula. Não, eu não vou acatar aqui e não acato por parecer. Muito complicado votar um tipo de legislação assim. Uma parte a Vossa Excelência. Eu também havia pedido de vista sobre esse projeto e também acompanho o voto do deputado Vinícius. Eu também não dou conta de votar dessa forma. Acho que o deputado ele tem, se ele quiser ir para a escola, ele vai ser chamado. Eu não tenho como obrigar a minha entrada numa escola para dar uma palestra ou para conversar com os alunos. Então, você regulamentar isso por lei também não concordo com isso. Acho que não é possível. Sigo a orientação do deputado Vinícius. Tem a palavra pela ordem, deputado professor. O senhor tem a palavra, Irmondes. Acompanho o ilustre deputado Vinícius no seu raciocínio, extremamente pertinente, ainda mais quando falamos de livre-arbítrio, liberdade de expressão, algo tão consolidado em lutas aqui no nosso país, na Constituição Federal. O deputado Bruno Peixoto pediu para mudar o voto em diligência. Ele está fazendo certamente com grande rapidez aqui pela rejeição. Então é o seguinte, o deputado Bruno Peixoto manifestou em seu voto em separado pela rejeição da matéria. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto em separado do deputado Bruno Peixoto. Senhores deputados, por decurso de prazo, encerro a presente reunião, convocando outra para a semana que vem, na terça-feira, no horário regimental. Muito obrigado a todos.